Esqueça tudo o que viu e ouviu sobre a IURD até aqui. Agora vai conhecer o segredo dos deuses. Foi na noite de 11 de dezembro de 2017 que tudo começou. A TVI, canal de televisão privado, transmite uma série de reportagens contra a IURD intitulada de O Segredo dos Deuses. Logo no primeiro episódio, muitas acusações foram feitas numa edição televisiva altamente construída e esquematizada em modo informação-espetáculo, de forma a denunciar a IURD como a culpada do desaparecimento de algumas crianças portuguesas e a cabeça de uma rede internacional de adoções ilegais. Ao longo desta série, ao longo de 1 ano e meio de emissões destas reportagens, programas, entrevistas e até um bloco de anúncios criados para promover este conteúdo TVI, foram feitas muito mais do que acusações, falsas denúncias e difamações. Foram reveladas imagens e identificações de crianças adotadas e dos seus familiares sem qualquer tipo de autorização. Uma situação que é razão para crime, segundo o Código Penal português. Segundo a tese apresentada nestas reportagens da TVI, da Igreja Universal do Reino de Deus estar por detrás de uma suposta rede internacional de tráfico de crianças portuguesas, segundo a TVI, as crianças eram retiradas às mães biológicas e levadas sem consentimento para um lar em Lisboa, administrado pela Igreja. Nesta série é afirmado ainda que tudo era feito sem a permissão da Justiça, sem assinaturas, sem autorizações e bem à margem da lei. 1.715.000 telespectadores assistiram ao primeiro episódio desta reportagem lançada contra a IURD. Um conteúdo que conta apenas um lado da história e marcado também por muito sensacionalismo, emoção, drama e muitas lágrimas. Temos todos os riscos de nos deixarmos levar pela informação-espetáculo, que domina, aliás, o espaço mediático há muitos anos, de nos deixarmos dominar pela ficção. E nós temos que nos lembrar que a ficção e o jornalismo são absolutamente incompatíveis. Notícias que são falsas e que foram criadas. Portanto, isto é de uma manipulação. Para mim, se calhar por ingenuidade, eu não tinha visto uma coisa desta dimensão. Segundo as reportagens da TVI, os pais biológicos eram impedidos de visitar os filhos no lar. A mãe de 3 crianças afirmou até que elas tinham sido roubadas. E uma outra mãe afirmou ainda que a sua assinatura teria sido falsificada no processo de entrega e adoção dos 2 filhos. O Lar de Crianças foi criado em 1994. Cerca de 60 crianças passaram pela instituição, mas apenas 5 foram adotadas por pessoas ligadas à Igreja. Há 20 anos atrás, em Portugal, os lares de crianças não comparticipados pelo Estado não necessitavam de regulamentação. Ainda assim, em 1994, no ano de inauguração do lar, foi feito um pedido de inscrição junto da Segurança Social. E é também reconhecido que houve uma série de inspeções da própria Segurança Social ao lar que diziam que as condições de funcionamento eram muito boas, não era nada que fosse oculto. Depois de tantas acusações, chegou a hora de você conhecer o outro lado da história, ouvir a resposta e conhecer a verdade que está por trás de toda esta mentira. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso debate público. Depois de 1 ano e meio de reportagens difamatórias por parte da emissora televisiva, a TVI, em que a Igreja Universal do Reino de Deus foi constantemente escrutinada
em praça pública, acusada de cometer ilegalidades e de ter a sua imagem manchada e liberdade condicionada. Hoje vamos contar-lhe o que ninguém quis que você soubesse, o outro lado da história. Durante este tempo, a Igreja Universal do Reino de Deus nunca se pronunciou publicamente. Mantivemos o silêncio e aguardamos que a justiça fosse feita e a verdade reposta. É por isso que hoje estamos aqui neste programa de debate, onde ficará a conhecer toda esta história que foi montada por um jornalismo em nada isento ou imparcial. Para isso, em estúdio, nós temos aqui os nossos convidados e eu gostaria de apresentá-los. Temos o Francisco Lucena, que é consultor de comunicação, que vai nos ajudar nesse debate e vai falar, inclusive, o lado da imprensa. Nós queremos saber desse jornalismo, queremos saber se houve isenção, sabemos que não, mas queremos que uma pessoa especializada nessa questão venha falar sobre isso. Temos também o Dr. Martim Menezes, advogado. Ele também vai falar sobre essa questão do processo, do arquivamento do Ministério Público, as teses abordadas no inquérito, aquilo que o Ministério Público colocou como questões principais para que ficasse realmente comprovado que a Igreja Universal do Reino de Deus não cometeu qualquer tipo de ilegalidade. O doutor Martim vai falar sobre isso e vai dar todas as explicações para todos vocês. Temos também o doutor César, que é professor universitário, também nos ajudará a falar sobre esses factos e a esclarecer também dúvidas dos telespectadores. E por fim nós temos o José Blanco, que é da Compliance da Igreja Universal do Reino de Deus. Muitas pessoas foram vítimas dessas falsas notícias. Daqui a pouco você vai conhecer algumas histórias. Pessoas que foram agredidas, pessoas que tiveram a sua liberdade também privada, elas foram prejudicadas no seu local de trabalho. Você vai conhecer alguns desses relatos. Nós temos aqui algumas pessoas que vão daqui a pouco conversar conosco aqui na programação. São os nossos convidados, tanto aqui nos nossos estúdios em Lisboa, como também temos os nossos convidados nos nossos estúdios lá no Porto. Daqui a pouco nós teremos imagens em direto lá do Porto, lá dos nossos estúdios no Porto, e você também vai ouvir e vai assistir alguns depoimentos de pessoas que vão relatar problemas que viveram durante essas perseguições movidas pela TVI. Bem, vamos então primeiro com o Dr. Martim. Dr. Martim, boa noite, obrigado por estar no programa. Eu queria, já de início, perguntar para o senhor sobre as questões do processo. Houve um inquérito, nós sabemos que o Ministério Público, ao longo de quase 2 anos, né, 1 ano e meio praticamente, o Ministério Público se debruçou sobre esse inquérito e foi feita uma exaustiva investigação, da qual o senhor é testemunha e a própria Universal também, porque foram muitos documentos para lá e para cá e muitos depoimentos, muitas pessoas foram chamadas para testemunhar sobre as acusações levantadas pela TVI. Eu queria que o senhor falasse sobre esse inquérito e os motivos alegados pelo Ministério Público para arquivar em definitivo o inquérito, já que verificou que aquelas acusações eram falsas. Nada daquilo procedia. Boa noite. Bom, eu de facto acompanhei o inquérito. O inquérito iniciou-se, eu acho que isto é um facto relevante para nós comentarmos ou dar notícia, através de uma queixa-crime da jornalista Alexandra Borges, que deu entrada no dia 14 de novembro de 2017. Isto é quase um mês antes de começarem com este tipo de programas. E essa queixa diz, em termos simples e resumidos, que havia um lar ilegal operado pela Igreja Universal, onde tinha sido montada uma rede de adoções internacionais e onde crianças tinham sido roubadas das suas mães, das suas famílias biológicas
e haveria uma série de documentos falsos. Portanto, esta é a notícia que despoltou este inquérito inicialmente. Não foi ao contrário do que foi veiculado na TVI depois de terem passado os programas que se iniciou o inquérito, foi por causa desta participação da jornalista que se iniciou. De facto, isto nunca foi trazido à luz do dia na TVI, como é que nasceu o processo. Depois, como qualquer inquérito em Portugal, quando há a denúncia de um suposto crime, há que analisar e investigar os factos. E, de facto, como disse, desde dezembro de 2017 até maio de 2019, que são 15 a 6 meses, houve uma investigação, foram ouvidas pessoas, foi percorridas várias linhas de investigação e tudo veio a terminar agora em maio com um despacho de arquivamento. As duas hipóteses seriam acusação se houvesse crime ou arquivamento, em que basicamente se diz numa primeira linha que todos os factos, que há o cuidado de dizer que não foram investigados se há ou não efetivamente subsumíveis a crimes, factos ou indícios, isso foi dito que não se fez essa análise, mas estariam prescritos, já decorreu o prazo durante o qual seria possível, se houvesse o crime, de avançar para uma acusação e para uma punição. Mas houve mais também, e essa parte é muito importante, foi investigado se efetivamente as mães biológicas que tinham dito que tinham sido falsificadas assinaturas, que a IUR tinha roubado os filhos, se isso era verdade ou não, ou se ao invés elas teriam conhecimento e deram autorização. E, portanto, no que diz respeito a essas mães, o que consta do despacho de arquivamento é que, efetivamente, elas assinaram, tiveram conhecimento, foram ouvidas nos processos e tudo aquilo que foi veiculado na TVI era falso, no que se diz respeito às mães terem sido retirados os filhos sem autorização, sem ser por percurso legal de tribunal. Em relação a um dos pais também da criança, que diz que só agora, com as reportagens da TVI, é que soube que a criança lhe tinha sido retirada e que era filha dela, também consta que ele teria tido conhecimento logo 4 meses depois da criança nascer, portanto há mais de 20 anos, e uma segunda vez 2 anos depois da criança nascer, também há mais de 20 anos. E portanto não foi só uma questão de prescrição, houve também uma análise sobre a veracidade daquelas denúncias pelas mães, que também é dito no despacho de arquivamento, durante mais de 20 anos nunca, em autoridade alguma, apresentaram queixa de que os filhos lhe tinham sido retirados, o que também seria estranho, portanto, que alguém ficasse sem os filhos e durante 20 anos nunca se tivesse queixado. Eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da prescrição. Nós já vimos aí algumas notas que foram colocadas em que disseram o seguinte, que o Ministério Público arquivou o processo pela questão da prescrição. Mas não é isso que está no inquérito, não foi isso que o Ministério Público colocou. Está bem claro nos motivos do arquivamento, bem claro. Obviamente, houve uma prescrição, mas não foi a prescrição que fez com que o Ministério Público arquivasse o processo, porque o que estava em questão eram denúncias de crimes, e crimes gravíssimos. Não é? Segundo o que a TVI relatou, a Universal estaria fazendo, digamos, sequestros de crianças. Foi isso que foi colocado, né, que estaria sequestrando, tirando crianças de Portugal e levando para outros países. Isso foi uma acusação gravíssima e, obviamente, isso aí teria que ser apurado com rigor e o Ministério Público fez isso e fez muito bem, não é? E eu acho que todo português deve acreditar na justiça do seu país. Nós acreditamos na justiça de Deus e acreditamos também, nós cremos na justiça dos homens, nós cremos nas nossas instituições, respeitamos as nossas instituições. A Igreja Universal prima por essa liberdade o respeito a todas as instituições. Tanto a Universal respeita as instituições que ela sempre se prontificou, ela sempre se colocou à disposição de todas as autoridades. Nós abrimos todas as portas para que todos pudessem ter exatamente aquilo que quisessem. Tudo que pediram à Igreja Universal do Reino de Deus, tudo que foi solicitado, a Igreja colocou
à disposição, porque já diz um velho ditado que quem não deve, não teme. Mas essa questão da prescrição, doutor Martim, tem que ficar muito bem clara para todos os portugueses. Não só os que nos acompanham aqui em Portugal, mas também os portugueses que estão a nos acompanhar em outros países. Nós temos agora, esse programa está sendo transmitido pela nossa página no Facebook, Universal, igrejauniversal.pt. Ela está sendo transmitida também agora por toda a Record Europa, Record Cabo Verde, enfim, todos estão agora a acompanhar essa programação. E é preciso que fique claro para os telespectadores, para os portugueses, que em véspera de Natal tiveram seus lares invadidos por uma notícia que assustaria qualquer um. Óbvio, imagine véspera de Natal, as famílias reunidas e de repente entra uma programação trazendo uma mensagem sensacionalista, um verdadeiro espetáculo digno das produções de Hollywood, diga-se de passagem, não é? Obviamente, qualquer pessoa que assistisse aquilo ali ficaria horrorizado. E foi o que aconteceu, e o propósito não era outro, senão esse, deixar as pessoas realmente estarrecidas. Veja o monstro que é a Universal. Essa foi a ideia que tentaram passar, essa imagem que tentaram vender para o povo português. Mas, falando dessa questão da prescrição, o que consta no arquivamento pelo Ministério Público não é simplesmente questão de prescrição. O que consta lá é que foram feitas as investigações. E eu queria que o senhor citasse os pontos com mais detalhe em que o Ministério Público realmente consolidou o seu arquivamento. Quais os pontos que o Ministério Público realmente se apegou? Bom, eu posso referir que houve 4 pontos fundamentais que foram abordados. O primeiro era, ao contrário do que dizia a TVI, se o lar era não ilegal, que, como se lembrará, a TVI diz sempre um lar ilegal, uma rede internacional de adoções, e o Ministério Público teve o cuidado de ir analisar como é que o lar foi aberto e se o lar era não ilegal. E a conclusão do Ministério Público e recentemente também do despacho de arquivamento do Conselho Superior do Ministério Público, que também fez uma análise, é que o lar não é ilegal. Porque naquela altura os lares que não eram comparticipados pelo Estado, que era o caso do Lar Universal, não necessitavam de ter alvará. Portanto, essa primeira questão do lar ser ou não ilegal foi investigada e concluiu-se que o lar não tinha nenhuma ilegalidade. Pronto. A segunda linha era se havia ou não uma rede internacional, no fundo, como é que estas crianças chegavam ao lar, como é que eram retiradas dos pais. Nos casos que são citados pela TVI, basicamente são 5 crianças, filhas de 2 mães biológicas, portanto, o que há é um acervo documental muito extenso, anterior inclusive à existência do Lar Universal, e considera o despacho de arquivamento que as crianças, e considera a Segurança Social, considera também a Santa Casa da Misericórdia, que as crianças foram bem retiradas aos pais. Em relação a uma das crianças, inclusive, com a autorização do pai, que é o próprio pai que pede para as crianças serem institucionalizadas. Portanto, esta segunda parte, se há ou não algum problema na retirada das crianças, na parte ainda administrativa da Segurança Social e da Santa Casa, é considerado que não há. De qualquer das formas, a Igreja nem tem qualquer tipo de intervenção nessa fase. E, no caso de 2 das 3 crianças, os processos são anteriores à existência até do lar. Bom, em relação à parte se as mães biológicas sabiam ou não sabiam, ou se deram autorização, também foi detalhadamente investigado pelo Ministério Público, que cita, no caso de uma das mães, que ela foi citada no ano de 2000 e que foi ao tribunal no dia 16 de fevereiro de 2000 e que foi identificada dizendo que não sabia do pai das crianças desde que estas tinham sido dadas para a adoção. Portanto, não era possível aparecer quase 20 anos depois a dizer eu não sei de nada, não ouvi nada. Em relação a outra das mães biológicas, o que consta é inclusive assinaturas dela, como da outra no processo. Foi feita uma perícia, porque estas mães diziam
que não tinham assinado nada, e a polícia científica concluiu, e isso lá está, consta do despacho de arquivamento, que as assinaturas das mães eram delas próprias e que, portanto, elas foram ouvidas, deram a autorização, no caso de uma, para 2 adoções, e na outra ela sabia que as crianças tinham sido retiradas e que estavam em processo de adoção. Portanto, essa parte também foi eliminada, no sentido de que as mães disseram nas televisões que não sabiam de nada e que não deram autorização, ou que as assinaturas tinham sido forjadas, e tudo isso foi desmontado. Portanto, o Ministério Público, além de constatar e de referir que não vale muito a pena fazer mais investigação, porque os factos, se fossem criminais, o que não, ou que se consubstanciassem num crime, que não foi, está lá ressalvado, que não há indícios disso, na realidade teriam prescrito. Portanto, não vale a pena continuar com esta linha de investigação. Mas em face do alarme social, que o senhor estava a referir, que tudo isto causou um grande alarme, e é verdade que causou, que é sensacionalista, houve o cuidado de ir um pouco mais além, para dar uma satisfação aos portugueses que a merecem e às pessoas envolvidas. E é daí que é dito uma última nota, consta no despacho de arquivamento, e que é referido que se fizeram estas diligências e que, efetivamente, o que as mães diziam não era verdade, o que outro pai dizia, que só soube agora, também não era verdade, e já anteriormente tinha sido dito que o lar não era ilegal e, evidentemente, tendo passado mais de 60 crianças pelo lar, não havia uma rede internacional, quando tantas crianças que foram custeadas na sua, entre aspas, manutenção, no seu crescimento pelo próprio lar, seguiram a sua vida e ainda bem, e encontraram uma família, famílias essas que não têm nada a ver com a Igreja, que estão na sociedade portuguesa. Nós vamos a uma outra matéria que fala sobre a conclusão do Ministério Público. Vamos acompanhar com bastante atenção. Após a transmissão da primeira reportagem da TVI e de todo o rol de afirmações falsas, a Igreja Universal do Reino de Deus avançou com as devidas medidas em busca de se fazer justiça junto dos tribunais. Enquanto o processo se iniciava, as reportagens continuavam, cada uma com acusações ainda mais graves. E, paralelo a isso, lançaram ainda uma forte campanha na televisão e na internet, uma impressionante corrente manifesta de figuras públicas que davam a cara pelo canal a favor de todo o conteúdo exposto e, obviamente, contra a IURD. O país ficou a conhecer uma história que desconhecia por completo, acreditou e criou a sua opinião com base no que foi mostrado. E neste guião da história, houve pormenores que ficaram claramente por contar. O Ministério Público procedeu a uma rigorosa investigação sobre todos os dados lançados, as histórias das mães e pais biológicos, as crianças, os processos de adoção, a legalidade dos factos e a verdade de tudo o que realmente aconteceu. Perante os factos analisados, surgiu à atenção o facto de nenhum pai nem nenhuma mãe biológica ter apresentado queixa pelo desaparecimento de qualquer criança junto das autoridades. A denúncia foi feita assim por Alexandra Borges, a autora desta série de reportagens contra a IURD. Foram ouvidas dezenas de pessoas. O processo de adoção daquelas crianças foi analisado a pente fino e foi pela razão de não existir qualquer ilegalidade que o processo acabou arquivado. Ainda assim, houve um processo que teve continuidade. A jornalista Alexandra Borges foi condenada a retirar do ar as imagens dos menores e aguarda a fixação de uma multa por ter exposto as crianças. É engraçado porque ela dizia que isto era bullying judicial da Igreja contra ela, mas não é. É a única maneira que há de a Igreja defender o seu bom nome. E a Igreja optou, e bem, a meu ver, para tratar das coisas no foro próprio, que é o Tribunal. O despacho de arquivamento de 134 páginas desconstruiu todas as acusações e o que se descobriu veio a fechar muitas bocas. Há muitas coisas a serem faladas e nós teremos outros programas, não ficaremos apenas nesse não. O assunto ainda vai render bastante, nós temos muitos factos para relatar para todos vocês. Hoje apenas
o princípio. Nós não nos pronunciamos antes porque aguardávamos o pronunciamento primeiro da justiça, para que depois pudéssemos nos manifestar. Entretanto, daqui a pouco, inclusive, vamos falar sobre isso, nós buscamos o direito de resposta. Durante o período em que as matérias foram veiculadas, nós pedimos à ERC, a entidade reguladora de comunicação, que nos concedesse o direito de resposta. Daqui a pouco vamos falar sobre isso e até tentar entender qual o motivo, por que a ERC não concedeu esse direito, já que era uma coisa tão óbvia, tão óbvia. Queremos entender isso. E vamos esperar que agora que o Ministério Público arquivou o processo, que a ERC venha rever a sua postura diante do que foi feito. Eu quero falar agora com o nosso convidado, também que é especialista na área do jornalismo, que é o Francisco Lucena. Ele que está mais por dentro dessa questão do jornalismo em si, conhece muita gente do jornalismo. Eu creio, Francisco, que nesse período em que houve esses programas, esse sensacionalismo, esse espetáculo todo, creio que os jornalistas que realmente primam por um jornalismo sério, e eu não sei, ao seu ver, se essas reportagens respeitaram o código deontológico do jornalista, se eles primaram, né, se respeitaram os princípios do verdadeiro jornalismo. Queria que você comentasse sobre isso. Comento, muito obrigado pelo convite. Só um ponto prévio, que é importante, uma declaração de interesses. Eu fui convidado pela Universal no âmbito dos programas para ajudar na relação com os meios de comunicação social. É bom dar esta nota. Segunda nota, eu acredito numa imprensa livre, forte, porque ela tem que existir e as sociedades precisam de uma comunicação social isenta, justa, que fiscalize, que questione, que pergunte. Esse é o papel da comunicação social. Sobre esta questão especificamente, se os princípios foram seguidos, se as regras deontológicas foram seguidas, eu tenho muita dificuldade em dizer que sim. E digo que já prontamente não foram. E é simples, e as pessoas lá em casa entenderão o que eu vou dizer. Se alguém tiver 7 meses a investigar alguma instituição, alguma pessoa, alguma empresa, não são 7 minutos, não são 7 horas, não são 7 dias, não são 7 semanas, são 7 meses. Faz de conta que eu começava a investigar hoje qualquer coisa e terminaria em janeiro de 2020. E uma instituição, e não contactasse essa instituição, e os programas fossem para o ar sem eu, como jornalista, falar com o contraditório, não é jornalismo. Não pode ser jornalismo. Em nenhuma parte do mundo é jornalismo. E, portanto, eu quando comecei a tomar realidade com o que se tinha passado e quando começaram a contar os detalhes, eu não quis acreditar. E se falar com qualquer jornalista, ele sabe quais são as regras que tem que usar, a deontologia assim o exige, assim o demanda. Portanto, 7 meses não são 7 minutos, são 7 meses. E, portanto, logo aí é uma falha que eu acho que qualquer aluno no primeiro ano do curso de Comunicação Social sabe quais são as regras. Nem precisa de ser um aluno de Comunicação Social. Qualquer pessoa sabe, quando se faz uma notícia jornalística, tem que se ouvir as partes. E, neste caso, a jornalista não ouviu as partes. Não ouviu. Tinha, penso eu, um argumento imaginado e, portanto, não quis confrontar a outra parte porque, eventualmente, a outra parte poderia desmontar o argumento que, a priori, já tinha imaginado. Isto é simples e não me parece que seja desmentível. Eu vou dar o exemplo porque isto passou-se. O programa iniciou as suas emissões, penso que numa segunda-feira, segundo as minhas notas, dia 11 de dezembro. Foi feita uma apresentação pelo diretor de informação aos mídias, que viria para o ar uma grande série informativa que ia abalar a sociedade portuguesa e, portanto, criou expectativa natural e normal, numa estação que à data era líder de audiências. E, portanto, o primeiro episódio vai para o ar no dia 11, a IURD no dia 7, véspera de feriado de dezembro, soube que os programas eram sobre a Igreja, sobre alguma coisa sobre ela, e, portanto, é a própria Igreja,
que contacta a TVI a perguntar, meus senhores, vai-se passar qualquer coisa, nós gostaríamos de saber o que era, enfim, para perceber se podíamos dar o nosso contributo, a nossa colaboração. Como era evidente, não, porque o programa estava montado, os programas estavam montados, foram 7 meses de investigação e, portanto, 7 meses de investigação estava tudo feito e, portanto, deontologicamente, não, objetivamente, e não vale a pena tentarmos arranjar aqui uma desculpa, um pretexto para. Não foi, não é. É assim em qualquer parte do mundo civilizado em termos de jornalismo. Mas deixe-me dizer, Sr. Bispo, que há aqui eu, quando iniciei a colaboração com a Igreja, há aqui um fio condutor que para mim sempre foi muito relevante. Eu penso que já foi aflorado, mas foi que a Igreja, nos seus comunicados que fez e nas suas comunicações que ia fazendo, sempre desmentiu os factos relatados, que convém as pessoas não se esquecerem, foram há mais de 20 anos, okay? Mas sempre os desmentiu, categoricamente, e sempre tomou exatamente a mesma linha de comunicação. Sempre disse, aguardamos, com muita serenidade, as investigações das autoridades judiciais e, no fim, iremos pronunciar sobre os factos. E dissemos mais, se a memória não me falha, dissemos se alguma responsabilidade tivermos, saberemos tirar as nossas consequências e saberemos, se porventura tivermos alguma falha na nossa atuação, retiraremos daí as nossas consequências. E porque é assim nas sociedades, tem que ser assim, quer dizer, e eu pergunto isto muito claramente, eu não quero fazer acusações, porque não é bonito fazer acusações sem... Agora, a TVI vai tirar alguma consequência disto? Pergunto. E não é a TVI como um todo, porque os jornalistas da TVI são com certeza profissionais, são bons profissionais, gostam da sua profissão, é uma profissão exigentíssima e fundamental. Agora, quem tomou parte ativa nestes programas terá que tirar alguma consequência. Isso eu diria que é o básico, é o normal, porque, vamos lá ver, houve um alarme social, as pessoas têm que recuar 1 ano e pouco para perceber o alarme social que isto causou nos meios políticos, nos meios económicos, nos meios sociais, nos meios... em todo lado, quer dizer, as mães, vamos lá ver, as mães foram recebidas na Presidência da República. As mães foram recebidas na Casa da Democracia, que é o Parlamento, pelos deputados eleitos pelos portugueses. Houve uma petição que foi discutida na Assembleia da República, onde as mães, penso que a jornalista também, foram testemunhar mais outras pessoas, mais outros elementos. E aqui um caso curioso, enfim, não sei se será público, se não, a IURD, quando soube que esse caso ia ser discutido na Assembleia da República, eu acho que isto é muito relevante e é muito importante, pediu à Assembleia da República e aos serviços da Comissão que estava a analisar a petição, que, sabendo do que estava a passar, gostaria também de, se possível, poder participar e de ser questionada pela Assembleia da República para poder, eventualmente, até porque já tinha passado alguns meses, já tinha acesso a muita informação, para poder ajudar a Comissão. Não nos receberam. Não nos receberam. Tenho ideia de não nos terem respondido ao nosso pedido. E eu, mais uma vez, é a Casa da Democracia, eu respeito a democracia, respeito muito o Parlamento, e não são todos os deputados, mas deverá haver deverá ser por uma questão regimental, com certeza. Se não for, é muito estranho. É muito estranho alguém que vai fazer uma investigação também não receber a parte que está a ser acusada. É um direito, mas, enfim, de resposta, do contraditório. Os direitos de resposta, olha, sobre os direitos de resposta é extraordinário, porque eu diria que 90% das vezes os jornais, os mídias aceitam os direitos de resposta, o que é normal. A TV não aceitou nenhum, mas, curiosamente, outros jornais que foram fazendo, enfim, follow-ups das notícias, porque as notícias saíram na TV e os jornais e os rádios e os jornais replicavam as notícias, porque era uma notícia muito, muito grave, não é? Quer dizer, tráfico de crianças, rede internacional de crianças, não há pior. Na minha perspectiva, não há pior. E, portanto, houve jornais que fizeram as notícias, replicando as notícias da TV, que aceitaram os direitos de resposta da Igreja. A TV não aceitou
Enfim, eu penso que já toda a gente sabe o que se passou. Nós recorremos para a ERC, e, enfim, o processo está em tribunal. Eu acho que já ganhámos, está aqui o Dr. Martins saberá melhor do que eu. Nas duas instâncias já ganhámos. E, portanto, agora, isso enfim. Que eu queria também entender, Dr. Martins, porque, primeiramente, a Universal entrou com esse pedido de direito de resposta junto à ERC. Quer dizer, ela respeitou a instituição, não é? Quer dizer, não atropelou a instituição. A igreja sempre primou pelo respeito, como eu disse no princípio, pelo respeito às instituições. Então a igreja teve esse respeito, essa consideração para com a instituição, já que existe essa entidade reguladora de comunicação. Mas ela simplesmente negou o pedido, que era tão óbvio, tão óbvio. Como é que uma pessoa ou uma instituição é massacrada em horário nobre de programação, ou que não fosse horário nobre, e não importa o tamanho da emissora, se grande ou pequena, ou a audiência que se tem o programa, muito ou pouco, isso é irrelevante. Mas é de se estranhar que não se dê a uma pessoa individualmente ou uma instituição que responda àquelas acusações. Bom, por também acharmos estranho, e para as pessoas entenderem, portanto, a TVI negou nesse momento 9 direitos de resposta. E então a Igreja o que fez, é o que está previsto, recorreu à ERC para obrigar a TVI a passar esses direitos de resposta. A ERC, numa decisão que eu nunca vi, e trabalho há mais de 20 anos na área da comunicação social, com 3 votos a favor e 2 votos de vencido, bastante desenvolvidos, foi decidir contra a prática que sempre teve e contra o livro de estilo que tem publicado sobre o direito de resposta. E disse, não vos dou direito de resposta. A Igreja, nessa altura, usou um procedimento especial previsto na lei administrativa, que é, para as pessoas entenderem, uma espécie de uma providência cautelar, e recorreu ao Tribunal. E o Tribunal, sem dúvidas nenhumas, disse que a Igreja tinha direito de resposta. Um pouco quanto à nossa estranheza, a ERC recorreu para o Tribunal, que tem jurisdição acima, sobre essa decisão. O Tribunal voltou a reconhecer que a Igreja tinha o direito de resposta. E agora, ultimamente, recorreram para o Supremo Tribunal Administrativo num recurso especialíssimo pedindo a melhor aplicação do direito. Que é uma coisa que não me parece que faça sentido numa situação tão evidente, e mais evidente ainda, quando agora nós temos um despacho de arquivamento que diz que as crianças não foram roubadas, que era o que diziam as notícias, que o lar não era ilegal, que esclarece os factos. Portanto, de facto, isto foi um pouco singular. Eu acho que a ERC acabou por decidir, poluída por todo este alarme social e por todas as notícias que eram muito graves, como o Francisco disse, que foram saídas, mas para mim era evidente que a Igreja tinha direito de resposta. Tanto assim que temos já 2 confirmações dos tribunais que assim é, não é? E temos também, eu vi passar uma peça que o anterior presidente da ERC, o Dr. Carlos Magno, também nos diz que é evidente. Nós podemos até colocar novamente essa parte. É uma pessoa. Nós podemos até colocar essa parte que mostra a entrevista. Eu acho que esclarece bem, não é? Sim, pode colocar, por favor. Esta história fez correr muita tinta nos jornais logo desde o primeiro dia. O país inteiro assistiu a este leque de reportagens, mas agora o Ministério Público veio revelar o que não foi mencionado nesta suposta investigação TVI. O lar de crianças administrado pela IURD não era irregular. Nunca existiu uma rede internacional de adoções de crianças. As assinaturas das mães nos processos de adoção eram verdadeiras. O único pai envolvido na reportagem, que afirmava não ter conhecimento da adoção da sua filha, foi afinal desmentido. As acusações feitas contra a IURD prescreveram e no despacho veio escrito que não existiu crime e que as mães mentiram na reportagem da TVI. Já mudou o discurso e pediu desculpa à IURD e diz que aquilo foi um período negro da vida dela e que ela na realidade não pode dizer que não assinou porque não se lembra do que fez. Com a verdade dos factos revelada e comprovada, chegou a hora de se enfrentar as consequências e dar voz à IURD, que ao longo de todo este tempo foi escrutinada.
A 23 de outubro de 2018, a ERC, entidade reguladora para a comunicação social, tinha sido obrigada e condenada em reconhecer o direito de resposta da IURD. No entanto, na mesma altura, a ERC também tinha concordado com a recusa da TVI em não transmitir o direito de resposta e foi isso que acabou por acontecer. Mas em abril deste ano foi a vez do Tribunal Central Administrativo do Sul voltar a dar razão à IURD, afirmando que a ERC teria definitivamente de dar um sim sobre a transmissão dos direitos de resposta. Contudo, a ordem do Tribunal continua por cumprir. São ao todo 9 pedidos de resposta. Eles optaram por não passar os direitos de resposta do ponto de vista editorial, não lhes interessava ter isso no ar. E, portanto, vedaram à Igreja a oportunidade de dar a sua versão. Dos 5 conselheiros da ERC, 3 votaram contra o direito de resposta da IURD, uma decisão que surpreendeu Carlos Magno, ex-presidente da entidade reguladora. O direito de resposta em Portugal é cumprido a 99%. Neste caso, a ERC permitiu que se abrisse um enorme buraco e um enorme... aquilo que eu acho que pode ser um risco enorme para o jornalismo em Portugal, que foi não reconhecer o direito de resposta a quem se sentia no direito de responder aos factos. O processo arquivado, a história esclarecida e a verdade contada. Porque é que agora parece ser tão difícil dar a voz a quem, no meio de tudo isto, foi a única vítima? Agora, realmente, aumentou muito mais a minha curiosidade, porque, como nós vimos aí nessa declaração, em 99% dos casos é dado o direito de resposta. Quer dizer, 1% apenas dos casos, que devem ser situações bem irrelevantes. A Universal, então, foi colocada nesse 1%. Uma instituição que foi massacrada, acusada de crimes graves, ela ficou, então, em 1% dos que não têm direito a responder a acusações. Como explicar isso? É algo que realmente nos deixa pensativos. E por que recorrer? Qual o interesse de se recorrer? Por que não aceitar uma decisão da própria justiça? A justiça teria errado na sua decisão de dar à Universal o direito de resposta? Será que as razões da ERC, entidade reguladora de comunicação, são maiores do que as razões da própria justiça, que disse que sim, que deve ser dado o direito de resposta, e isso em 2 situações? Então fica muito difícil compreendermos isso. A Universal, desde o princípio, quis responder às acusações, mas ela não recebeu voz. Não foi dado à Universal esse direito de responder. Como foi falado pelo senhor Francisco Lucena, nós buscamos, nos colocamos à disposição da comissão de deputados para que recebessem os representantes da Universal, para que vissem documentos, para que ouvissem. Quer dizer, a igreja procurou ser ouvida durante esse tempo todo em que ela foi bombardeada, acusada de todas as formas. Só que não quiseram ouvir, não quiseram. Como é que você pode massacrar uma pessoa e não dar a ela o direito dela se defender, o direito à resposta? Que tipo de jornalismo é esse? Que não ouve a outra parte, que não aceita o contraditório? Agora, depois de massacrar e tentar jogar a imagem de uma instituição na lama, não adianta depois querer chamar para um programa, porque aí a coisa já desandou. O que nós queremos agora é que os direitos concedidos pela justiça de resposta entrem de acordo como foi determinado, nos mesmos horários em que aqueles... E digo mais, os outros programas também já entramos com pedido de direito de resposta, tá? Estamos a falar daqueles que a justiça já disse que nós temos o direito da resposta. Então nós queremos isso, nós queremos que a lei seja cumprida, queremos que entre lá nos programas em que houve aquelas matérias, que se entre lá, são 9, me parece, o Dom César está aqui conosco, pode falar melhor sobre isso, são 9 programas
e que nós teremos o direito de entrar no mesmo horário, tanto na TVI e o outro canal também que eles têm, não é isso, torcedor? Boa noite, antes de mais. Eu quero agradecer desde já pelo convite que me foi endereçado e ao qual eu não poderia responder negativamente. Queria também dizer, para a transparência do nosso discurso, que para além da docência, e agradeço desde já a gentileza da apresentação, para além da docência e para um discurso claro, aberto, para todos perceberem o que está aqui em questão, eu também tenho algumas funções na parte administrativa da Igreja, razão pela qual posso falar aqui de alguns pormenores que estão relacionados com o tema. Pegando na questão que me lançava há pouco, são pelo menos 9 sim, sem prejuízo de, depois desses 9 terem decorrido alguns outros programas, aos quais também já fizemos as diligências necessárias para que a nossa opinião fosse passada. Mas se me permite, já que tenho a palavra, dá-me licença. Gostaria só de enquadrar aqui um ponto que me parece importante e que eu estava só à espera que me passasse a palavra, que é o seguinte. Ninguém tira a legitimidade à reportagem. E é preciso que isso fique claro. As emissoras e os canais e os jornais e a comunicação no geral existe para isso mesmo, para fazer o seu papel e levar a verdade ao público em geral. Ninguém tira a legitimidade a isso. A questão aqui foi a forma como as coisas foram feitas. Foi a leviandade do início da reportagem. Foi o não terem contactado a Igreja. Eu diria que à data de hoje é um milagre. A Igreja está viva. Porque existe um perfil das entidades que no geral, são o objeto deste tipo de reportagens. E o perfil e a consequência elas cedem, passado alguns dias, nós temos casos disso, não preciso nomear nenhum, todos nós sabemos disso, elas cedem passado dias, passado semanas e pura e simplesmente deixam de existir. E eu fico a pensar, como é que a Igreja 1 ano e meio depois está de pé? Portanto, a Igreja é um milagre estar de pé e podermos estar aqui a fazer este programa. E porquê é que ela é um milagre hoje? Porque ela teve a paciência de esperar que o direito se pronunciasse. Ela teve a paciência de esperar e ouvir desaforos e coisas que foram ditas sem querer entrar nas áreas dos meus colegas de mesa, para as quais eu não tenho legitimidade de falar, mas do ponto de vista da orgânica da Igreja, ela sofreu aqui um massacre que uma outra instituição, acredito, não sofreria. Portanto, há a legitimidade da reportagem, ninguém tira isso, mas a forma como a reportagem foi feita, eu diria que foi para acabar com a Igreja. E tanto foi para acabar com a Igreja que eu relembro um dos últimos programas, ou alguns dos últimos programas, em que o objetivo era esse. É o que é preciso para fechar esta porta. O que é preciso para mandar 300 ou 400 pessoas para o desemprego, que é o que a Igreja contrata e tem nos seus quadros. O que é preciso para acabarmos com uma entidade que não deve impostos. O que é preciso para acabarmos com uma entidade que tem a sua situação regularizada perante a autoridade tributária, tem a sua situação regularizada perante a Segurança Social, como aliás é a sua obrigação e a obrigação de todos. Portanto, quando eu vejo alguém questionar no meio de um discurso ou no meio de um comentário, o que é preciso fazer? Ou vai fechar ou não vai fechar? A Igreja é do bem ou é do mal? Eu fico a pensar que jornalismo é que está aqui em causa e o que é que estamos a fazer numa instituição que, afinal de contas, parece-me a mim, eu até tenho aqui alguns pontos elencados e gostaria que depois, no final, me deixasse rapidamente pesá-los. O que é que estamos a fazer numa instituição que, afinal de contas, não fez mal nenhum a ninguém? Eu diria que só quem esteve dentro da instituição neste último ano e meio é que percebe aquilo que eu estou a tentar transmitir aqui em breves instantes. A Igreja teve que explicar aos seus parceiros e aos seus fornecedores o que é que estava a passar. O que é que se estava a passar? As pessoas perguntavam-nos, olha, com dúvida, olha, desculpe lá, é mesmo assim? Olha, os senhores, por favor, pronunciem-se, porque aquilo que eu ouvi ontem, ou antes de ontem, ou há 6 meses, ou há não sei quantos programas, realmente leva-me a pensar que isto pode ser verdade. A Igreja teve que se explicar, mas isto cabe na cabeça de alguém. A Igreja tem que explicar aos seus parceiros e fê-lo, obviamente, com toda a abertura. Olha, nós não somos aquilo que estão a querer tentar passar que nós somos. E realmente agora está provado que não somos. A verdade é que toda esta ginástica administrativa, toda esta explicação mói a instituição. É um milagre a Igreja ainda está viva hoje. É um milagre a Igreja continuar a fazer as suas funções e a Igreja continuar até a fazer as suas ações. Eu pergunto-me, queriam que a Igreja se defendesse como quando dizem que ela fez bullying jornalístico ao colocar as ações contra a A, B ou C? Eu pergunto o que é que a Igreja fazia? Não fazia nada. Realmente ela espera que a justiça opere, mas ela tem que dar um pontapé de saída para a justiça fazer qualquer coisa. E eu deixo aqui, eu tive a oportunidade de ler as 134 ou 140 páginas do despacho e dar uma vista de olhos nelas.
Realmente eu fico a pensar, quando pensávamos que estava tudo parado, afinal de contas o Ministério Público veio nos dizer que não estava parado. Afinal de contas o Ministério Público manda um documento cá para fora que diz nós estamos a trabalhar há muito mais tempo do que a TVI trabalhou para fazer a reportagem que nós sabemos que foi. 7 meses a trabalhar para produzir aquilo que nós sabemos. E o Ministério Público trabalhou da forma como trabalhou e é a obrigação dele, compreendemos. Mas a verdade é que o que está ali plasmado naquele documento é fruto do trabalho que foi feito de muito tempo, com minúcia. Eu diria que aprendemos com aquele documento, porque aquele documento, acima de tudo, tem uma pedagogia de trabalho que nos mostra que, afinal de contas, as coisas levaram um critério e, obviamente, o resultado só podia ser este. Agora, doutor César, falando sobre essa questão, quando nós falamos do silêncio da Universal, foi na questão do pronunciamento público, mas a igreja não esteve parada em nenhum momento. Ela buscou todos os meios, ela recorreu às instituições, ela mandou documentos, enviou comunicados. O tempo todo, nós temos aqui o doutor Martim, que advoga a favor da instituição, e ele mesmo sabe perfeitamente como a igreja agiu durante esse período, não é? Buscando os seus direitos. Obviamente, a justiça existe para isso. Seria impensável que uma pessoa ou uma instituição seja atacada vergonhosamente na sua idoneidade e fique de braços cruzados. Qualquer pessoa em sã consciência, obviamente, vai imaginar que essa pessoa vai recorrer às instâncias, vai recorrer à justiça para que lhe seja respaldado o direito de defesa. É preciso estarmos cientes de que a idoneidade da Igreja leva a pensar que ela tem que dar a resposta, digamos, aos seus fiéis, aos seus membros, em primeiro lugar. A Igreja existe para as pessoas, a Igreja existe para a sociedade. E há aqui uma responsabilidade para a qual a Igreja não pode dizer que não existe, que é ela deve explicar aos seus membros o que é que se está a passar. E, obviamente, no meio de uma rajada de informação da qual ela não sabe de onde vem, porque foi isto que aconteceu em dezembro de 2017, a primeira vontade da Igreja, que era a sua obrigação, era tentar explicar aos seus parceiros e em primeiro lugar, ao seu povo, aos seus membros, aos seus fiéis, que ela não era aquilo. A primeira resposta da Igreja não era ela ter ido ao meio de comunicação A, B ou C, tentar se defender disto ou daquilo. A Igreja não precisa de se defender de nada. Porque ela defender-se-ia se ela tivesse feito alguma coisa de mal, mas ela não fez nada de mal. Portanto, se ela não fez nada de mal, não há nada para se defender. Há uma instância que vai tratar disso. E é a confiança nessa instância que a Igreja teve. Ela tem que dialogar com os seus membros. Foi o que a Igreja fez. A Igreja fortaleceu-se internamente para dar aos seus parceiros, aos seus fornecedores, aos seus funcionários, aos seus colaboradores, aos seus pastores e ao povo que é a Igreja. Essa foi a sua preocupação, ela deu-se a essas pessoas. Ir ao programa A, B ou C, a justificar-se perante A, B ou C, isso é secundário. Estar na Assembleia é importante, mas é secundário. Mas ela esteve lá. Ora, eu pergunto, o que é que numa fogueira acesa e no meio de um convite, neste cenário de que todos estavam contra a Igreja, ela ia debater o quê à mesa de quem e com quem? Quem é que ia ouvir a Igreja? Quem é que fazia uma pergunta à Igreja e permitia que ela respondesse com calma? Quem é que nos convidava e permitia que nós tecêssemos um discurso de 30 segundos? Impossível, porque o que nós vimos ali nos programas foi ódio, discurso de ódio, porque eram acusações fortíssimas, é o fim da instituição, criminosos. Então, uma coisa que foge totalmente à lógica, que foge até mesmo, é uma questão de justiça. Porque, veja bem, o que nós pensamos? Podemos ter divergência, todos têm liberdade de gostar ou não de alguém. Aliás, isso aconteceu com o próprio Jesus. Ele foi mais odiado quando aqui esteve do que amado. Ele foi levado à cruz, ele foi crucificado. Nem Jesus agradou a todos. Todas as pessoas têm o direito de gostar ou de não gostar. Isso é um direito que lhe assiste. Mas ninguém pode, por não gostar ou por ter alguma outra intenção, querer destruir a imagem de outra. Como se estivesse acima do bem e do mal. Como se estivesse acima da justiça e da verdade. Isso é impossível. Podemos não concordar com determinadas pessoas, podemos até não gostar,
Isso é uma coisa, isso é um direito que assiste a cada um. Mas negar a essa pessoa o que lhe é devido, o direito à justiça, à resposta, ao contraditório, então realmente isso é algo inaceitável. Inaceitável, e para quem faz jornalismo sério, compreende perfeitamente o que eu estou a falar, porque compreende quais são os princípios fundamentais do verdadeiro jornalismo isento. O jornalismo que procura a verdade, mas que não condena. Não é papel do jornalismo julgar e nem condenar. Cabe o julgamento à justiça e cabe inocentar ou condenar a própria justiça. Temos aqui pessoas nos nossos estúdios, como falamos no princípio, e algumas delas passaram por situações realmente bem complicadas mesmo. E temos ali o Bispo Carlos, que vai conversar com algumas dessas pessoas, que durante essas programações foram pessoas que passaram muitos constrangimentos e tiveram perdas. Bispo Carlos. Boa noite, Bispo. Efetivamente, temos aqui, como o senhor mencionou, pessoas que sofreram danos tanto a nível pessoal como também a nível profissional, perdas até mesmo, devido a essas acusações que a Igreja Universal foi vítima e que tem aqui o caso da senhora Norberta e a filha Maria, que vocês sofreram perdas materiais profissionais, né? A senhora fechou um negócio que tinha. Sim, Bispo, é assim, até essa altura nós não tínhamos nada que nos preocupasse, porque tudo estava a corrente certo, nunca tínhamos tido uma fiscalização nem nada. O negócio que vocês tinham de que era? É uma prestação de serviço em que a gente tínhamos crianças que levávamos à escola, buscávamos, a Maria dava explicação para elas, ficávamos com elas até os pais irem do trabalho buscar elas. Há quanto tempo o negócio estava aberto e funcionando em perfeitas condições? 2 anos. 2 anos. Nenhuma queixa, nenhum problema. Nenhuma queixa. Depois que saíram essas reportagens acusando a Igreja Universal dessa série de situações, o que aconteceu com vocês e em quanto tempo tiveram que fechar? É sim, aconteceu que eu ouvi tocar a campainha e fui à porta. E o que aconteceu? Era a polícia que me identificou e eu me identifiquei nesse momento, não sabendo o que é que estava-se a passar. Eles me disseram que tinham uma queixa em que nós estávamos fazendo obras e não tínhamos licença. Eu fiquei assim, abri o portão, os senhores podem entrar, como estão a ver, não há obras nenhumas aqui. E eu tinha as bicicletas, os triciclos das crianças, e eles disseram assim, as obras é aquilo. E eu fiquei assim, obras? Mas não tem obras nenhumas ali. E pedi na Maria que trouxesse a minha identificação e a dela. E abri as portas todas para eles verem todo o espaço. Mas ali não me caiu a ficha. Eles foram embora, e quando eles iam embora, eles falaram entre eles. E eu aí falei assim, vocês vieram com mandado de alguém? E eles responderam, não, viemos só para verificar mesmo se a senhora tinha crianças. E aí eu olhei assim e bateu-me assim, por quê? Vocês viram o programa da televisão? Só para entendermos, depois dessa acusação, quanto tempo aconteceu que vocês perderam o vosso negócio? 3 meses, não? 4 meses depois. O negócio estava funcionando em perfeitas condições, legais, 2 anos sem nenhuma queixa, devido a isso, sofreram esse dano, essa lesão. Daqui a pouquinho, Bispo, nós temos até mais pessoas aqui, o Sr. Paulo também, a filha. Vê a pessoa que foi agredida, foi vítima de uma agressão física, quem foi a pessoa? Sim, foi a Sara, a Sara que estava com o seu pai na rua. Conta um pouquinho, Sara, como é que foi? Nós estávamos na rua a evangelizar e teve um senhor que ele mandou um comentário sobre as entrevistas, que isso foi logo no fim de semana a seguir a primeira reportagem. Ok. E o meu pai chegou perto do senhor, perguntou se o senhor podia esclarecer o que é que tinha acontecido. O senhor aceitou muito bem, calmo. E quando estávamos a virar as costas, ele falou, a igreja tem muito dinheiro, tem que dar dinheiro. Eu falei, mas o senhor está a precisar de alguma coisa, o senhor não tem dinheiro, precisa de ajuda. Ou seja, a vossa intenção era ajudar as pessoas como, estavam ali para poder oferecer uma ajuda, e ele se ofendeu com esse comentário. Sim, o senhor ofendeu-se com o que eu falei e veio para cima de mim. E agrediu mesmo você? Agrediu, veio um murro na cara. Ele estava com raiva devido às reportagens, não é isso? Sim, senhor. Ok.
Então, assim foram muitas pessoas que sofreram todos os tipos de preconceitos que você imagina. Ah, você é daquela instituição, não é? Você é daquela igreja. Então, imagina o que as pessoas viveram, além do que outras graves consequências poderiam ter ocorrido. Nós tivemos templos nossos, o doutor César sabe disso, tivemos ocorrências policiais de templos que foram vandalizados. Sem dúvida. E pintadas as paredes com expressões menos próprias e relacionadas com o que estava a acontecer. Portanto, isto não só acarretou termos que tomar procedimentos administrativos, como coloca em risco a vida das pessoas, a vida dos pastores, como esta pessoa que acabou de relatar e que foi agredida fisicamente. Aqui com o José Branco, que trabalha também na compliance da Igreja Universal, falando sobre essas questões aí da perseguição, de tudo que foi feito contra a Universal. Ao seu ver, como é que chegaram várias denúncias, várias pessoas procuraram, como o doutor César falou, de fornecedores que perguntavam, todos querendo uma explicação. Eu acredito que ali na sua área também, José Branco, você passou por situações assim, de ter que dar muitas explicações e passou também ali por muitos constrangimentos. Boa noite, Sr. Bispo. Obrigado pelo convite. De facto, foram meses, 1 ano e meio, em que sobre a Igreja Universal do Reino de Deus pairou este cenário dantesco que a TVI, não gostaria de chamar TVI, gostaria de chamar antes o diretor de informação e a Alexandra Borges, a jornalista, montaram em cima da Igreja Universal do Reino de Deus. A manipulação da informação foi de tal modo forte que entrou pela sociedade portuguesa adentro. Portanto, e as pessoas, perante um facto como este, de rede de tráfico de crianças, etc., etc., isto entrou no coração de todos os portugueses. Portanto, era uma notícia que diariamente entrava na casa das pessoas. E, portanto, isto criou um tumulto na nossa sociedade em que a Igreja era vista diariamente como uma entidade vilã. E, portanto, nós temos parcerias comerciais, nós temos contratos de arrendamentos, temos centenas de contratos de arrendamentos. As pessoas questionaram-se se, de facto, a instituição era uma instituição de bem ou não. E, portanto, nós, ao longo deste tempo, nos diversos contactos que nós tivemos, se bem que as pessoas, a partir de uma determinada altura, começaram a ver que os contornos desta pseudo-investigação não era correta, porque ao longo dos meses as contas dessa investigação não batiam certo, mas de facto houve um impacto extremamente negativo com a Igreja. Mas eu gostava de referir o seguinte: a sociedade portuguesa foi toda ela manipulada, ou seja, houve políticos, houve agentes da cultura, houve muita gente conhecida na sociedade portuguesa que de alguma forma tomou a cruz desta pseudo-investigação da TVI. E eu acho que o que aconteceu, e agora perante o arquivamento deste processo, estas pessoas deveriam verificar a forma como muitas delas comentaram este caso. Houve políticos e houve comentadores da nossa praça que não nos deram o benefício da dúvida. Automaticamente apontaram-nos o dedo. E, portanto, se calhar hoje, perante os factos que são conhecidos, hoje talvez não tenham exatamente a mesma opinião que tinham há 6 meses ou há 1 ano atrás. Portanto, eu acho que o que aconteceu neste ano e meio até é uma lição para a nossa democracia neste país. As pessoas têm que ter muito cuidado quando são, de alguma forma, assaltados por notícias deste... Estamos a falar neste caso da Igreja, mas se calhar noutros casos já houve situações idênticas com outras entidades, em que a sociedade em si criou uma ideia errada sobre essas pessoas, sobre
a nossa igreja e se calhar outras entidades. Portanto, eu acho que é uma lição para a nossa sociedade. Outra situação que eu acho que é importante referir é que, de facto, teve um impacto negativo dentro da igreja. Há pessoas que ficaram com dúvidas porque o tema era sensível. Mas o trabalho que a igreja desenvolveu ao longo deste ano e meio, esse trabalho fortaleceu a igreja. Fortaleceu a igreja em vários níveis. A igreja ficou mais experiente, a igreja ficou com mais conhecimento e a igreja ficou melhor preparada para lutas que, porventura, virão no futuro. Portanto, se as pessoas pensaram quem arquitetou este tipo de campanha contra a igreja, as pessoas podem ficar seguras do seguinte, e as pessoas que nos assistem, o povo da nossa igreja pode ficar seguro do seguinte: a igreja hoje é mais forte do que era há um ano e meio atrás. A igreja preparou-se melhor. A igreja hoje está mais bem preparada. A igreja, comparado há 20 anos atrás, a igreja há 20 anos atrás ou há 25 anos atrás estava aqui há meia dúzia de anos. A igreja tinha uma estrutura muito rudimentar. Com certeza que houve coisas que podiam ter sido feitas de outra forma, mas muitas vezes por ignorância, muitas vezes por inexperiência. Hoje não. Hoje a igreja é uma estrutura que é reconhecida, não é uma estrutura fantasma, como muitas vezes se tenta passar. Não, a igreja é uma entidade... Transparente para em todos os níveis. A justiça... E a igreja pôs à sua disposição de todas as entidades judiciais, tributárias, toda a nossa informação. Nós ajudamos a justiça a saber a verdade dos factos. Porque a igreja não teme, a igreja não deve. E isso é muito, muito importante que fique claro. Exatamente. Bem, tudo aquilo que a justiça sempre foi solicitado, sempre a igreja agiu com com bastante transparência, com sinceridade, como é o trabalho que nós desenvolvemos. Agora, eu queria que você acompanhasse, eu pedi que colocasse aquela outra parte da matéria e vamos encerrar dentro de instantes o nosso debate sobre a questão também que muito se comentou aqui, sobre a questão do Banco Banif, que também foi vítima aí de uma notícia que trouxe aí a falência ou a complicação aí do banco, né? Nós tivemos essa reportagem que foi amplamente, isso aí foi falado, o Ministério Público, o doutor Martim também denunciou a emissora exatamente por isso. Foi feita aquela reportagem que trouxe um dano à imagem da instituição bancária. Bom, o que eu sei disso é que ainda não sei se já terminou na própria Assembleia da República uma comissão para analisar o que é que se passou, inclusive o diretor de informação foi chamado a explicar-se. O certo é que de um fim de semana o banco fechou. Houve uma notícia que haveria problemas de liquidez no banco, na semana a seguir houve uma corrida aos depósitos, o banco fechou e acabou por ter que ser resgatado ou comprado por outro banco respeitado, da nossa praça, e isto deveu-se a um bullying mediático que foi montado e pronto, e que derrubou esta instituição, que era uma instituição, segundo há notícias a posteriori, que estava sólida. E portanto é preciso, eu penso que era o Zé que estava a falar disso, algum cuidado da própria comunicação social com o tipo de notícias que põe cá fora, medir o seu alcance. E o caso do Banif é um caso, de facto, em que a instituição não sobreviveu às notícias que foram colocadas cá fora e que aparentemente eram falsas, erradas. Eu queria agora mostrar, não sei se nós temos as imagens do nosso templo maior aqui em Lisboa. Se tivermos, podemos colocar, por favor, as imagens agora em direto do nosso templo. Temos aí, olha só, isso está acontecendo agora, nesse exato momento. Abra as imagens para mim, por favor. Isso. Nós temos aí, o Bispo Ricardo está com uma quantidade enorme de jovens ali. Bispo Ricardo, boa noite. O que está se passando aí no nosso templo?
Boa noite, Bispo Domingos. Nós estamos aqui na vigília com o grupo jovem da igreja. E temos aqui, o bispo, vários jovens, inclusive, que eram viciados em drogas. E através desse trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, através do apoio que é dado ao jovem na igreja, muitos foram libertos. Graças a Deus, estamos aqui numa vigília da Força Jovem. Bem, pode conversar aí, ô Bispo Ricardo, vê um desses jovens que outrora foi viciado e que hoje, olha só, jovens recuperados, esses jovens poderiam estar agora, nesse horário, poderiam estar numa balada, numa noitada, mas olha só, estão aí no encontro de jovens, numa madrugada, buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então, o que aconteceu na vida dessa jovem? Qual é o seu nome? Neide. Neide, você foi usuária de drogas? Sim, senhor. Durante quanto tempo? 9 a 10 anos, mais ou menos. Qual tipo de drogas você usou? Ganza, êxtasis, quase todo tipo de comprimidos. E como que você conheceu o trabalho da Igreja Universal? Através do trabalho da Força Jovem. Qual o benefício que o trabalho da Força Jovem lhe trouxe? Mudou a minha vida por completo. Tá bem. Deixa eu falar com o Diogo também, bispo, rapidinho. Diogo, por favor, qual a sua idade? 24. Ô Diogo, você também foi usuário de drogas? Foi, sim, senhor. Durante quanto tempo? 4 anos. Então, como é que você conheceu o trabalho da Igreja Universal e como isso lhe ajudou? Foi através da Força Jovem. Quando cheguei à Força Jovem, eles levaram-me à consciência. Disseram que a vida que eu estava, que as escolhas que eu estava a fazer estavam a acarretar consequências negativas. E lá sempre me ajudaram, me aconselharam, sempre estiveram lá para me apoiar e me ajudaram a vencer com resultados práticos. Depois de quanto tempo participando, você foi liberto? 3 meses. 3 meses. Ok, deixa eu falar, bispo, rapidinho com mais uma jovem que está aqui. O caso dela é um caso curioso porque ela estava doente. Aproxime-se aqui, é Diana, não é isso? Não, bispo, eu sou Patrícia. Ah, desculpa, Patrícia. Vem cá também você. Eu me confundi aqui, perdão. Ela que foi curada, não é isso? Sim. Então, seu nome é Diana? Não, é Paula. Paula. Então, vamos lá. É assim, nós estamos ao vivo. Então, Paula, o que você recebeu? Qual o benefício que a Igreja Universal do Reino de Deus, através da sua fé, você alcançou? A cura, a vida. Porque eu era para estar morta e hoje eu estou aqui. Morta por quê? Qual o problema que você sofria? Qual a enfermidade que você tinha? Eu tive cancro. Que tipo de cancro? Uma leucemia e o linfoma. Que a leucemia já estava em toda a minha medula e o linfoma tinha o tamanho da cabeça de uma criança de 3 meses. Não se via nenhum dos órgãos meus internos e os médicos tinham medo sequer de começar os tratamentos porque podia explodir. E como foi que você conheceu o trabalho da Igreja Universal? Então, eu desde criança que já era da igreja, só que este problema surgiu numa altura em que eu estava na minha adolescência e mexeu com tudo. Então, os meus familiares usaram a fé, que eles sempre tiveram conhecimento dela. E foi assim que eu me curei. E hoje está liberta, está curada? Sim, completamente. Tem nada mais? Nada. Graças a Deus. Então aí está, Bispo Domingos, o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus tem feito. Vários jovens aqui, como o senhor podem ver, uma madrugada inteira que vão passar aqui numa reunião muito especial e muitos, graças a Deus, libertos. Pois é, então você que está a acompanhar a programação, você viu aí vários factos que foram colocados e temos muitas outras coisas para falar. Hoje foi só o primeiro programa, há outros assuntos, há outras questões que vão ficar para o nosso próximo programa. Você vai saber de muito mais detalhes. Hoje foi apenas o início. Mas algo eu gostaria de dizer a todos vocês. Veja bem, essas pessoas que estão aqui conosco, tanto aqui nos nossos estúdios aqui em Lisboa, que você pode ver agora nas imagens, são pessoas que chegaram à Universal com a vida destruída, todas elas. Podemos mostrá-las, por favor? Todas elas têm uma história, é que não dá para relatar. Nós temos aí, dentre essas pessoas, profissionais liberais, temos médicos, temos artistas, temos pessoas que vieram aqui hoje, é que não dá tempo para falarmos, mas que têm relatos, uma história de vida. São pessoas que chegaram à Universal com diversos problemas, mas que foram livres, que foram abençoadas, e elas sabem o que é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, quando você, por exemplo, você que acompanhou tanta perseguição
e essas matérias todas contra a Universal, e você pergunta como é que pode essa igreja continuar. Sabe por quê? Porque essas pessoas que mostramos nessas imagens e vamos mostrar novamente, essas pessoas chegaram um dia à Universal com a vida arrasada, destruída. E elas sabem, elas melhor do que qualquer outra pessoa, elas sabem o que é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Elas sabem como elas entraram, como elas estavam, algumas doentes, desenganadas, com a vida totalmente arrasada e foram abençoadas por Deus. Então elas são testemunhas de que aquilo que nós falamos na Universal, aquilo que nós anunciamos é a verdade, é a palavra de Deus. Você vê quantos jovens ali na reunião do nosso templo. Fiquem de pé, por favor, jovens que estão aí no nosso templo. Quantos de vocês jovens que estão aí, quantos de vocês foram viciados? Balance as mãos para que possamos saber. Isso. Agora seria bom o câmera aí mostrar, né? Abrir a imagem e mostrar aí essas mãos levantadas. Não feche a imagem, mas abra, por favor, o câmera aí. Balance as mãos assim. Quantos foram viciados, perdidos? Veja, hoje esses jovens estão aí nessa vigília, participando da reunião, felizes. Esse é o trabalho da Universal. Um trabalho que recupera pessoas viciadas, moradores de rua, trabalho com os presidiários, todo o trabalho social, o lar dos idosos, tudo isso a Igreja Universal tem feito. Lógico que você não vai ver nenhuma imprensa falar, nenhum órgão da imprensa falar sobre isso, nenhum programa falar sobre essas coisas. Mas estão aí diante de todos, aqueles que procuram a verdade, que querem a verdade, isso aí está diante de vocês, é só procurar. Se você quiser conhecer melhor o trabalho da Universal, você pode procurar. Nesse período de perseguições, nós recebemos milhares de pessoas que chegaram à Universal com problemas sérios e algumas delas disseram o seguinte: falam tão mal dessa igreja que eu quero ir lá ver, eu quero conhecer essa igreja e ver com os meus próprios olhos. E elas chegaram e estão conosco, inclusive pessoas que estavam doentes, desenganadas pela medicina e foram curadas. Olha só, você que está acompanhando o programa, ao invés de você aceitar aquilo que dizem, procura se informar. Entre no Universal. Se tudo isso que falam, se nós somos enganadores, mentirosos, então você pode sair espalhando isso para todos. Mas primeiro procure conhecer o trabalho. Se você entrar em uma Universal e colocar em prática os ensinamentos que são dados ali e não acontecer uma mudança na sua vida, então nós deixamos de pregar o Evangelho. Aí sim vai ficar comprovado que nós somos enganadores. Mas você tem que entrar, participar e seguir o que diz a palavra de Deus, como todas essas pessoas que têm dado depoimentos fizeram. Conheça o trabalho. Não vá pelo que dizem. Cuidado com notícias falsas. Cuidado com esse sensacionalismo. Cuidado, porque você pode julgar e condenar uma pessoa ou instituição que não deve nada daquilo que disseram. Procure a verdade. Eu queria deixar esse versículo da palavra de Deus para todos vocês. Se for possível, coloque aí, por gentileza, abra na tela, coloque esse versículo. Isso. A palavra de Deus diz assim: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17. Portanto, minha amiga, meu amigo, se somos de Deus, então Ele nos guarda. E digo uma coisa para vocês: se a obra que fazemos é do Espírito Santo, então cabe ao Espírito Santo mostrar isso. E, portanto, se a obra é do Espírito Santo, aqueles que se voltarem contra ela, obviamente, se levantam contra o próprio Deus, contra o próprio Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração agora, ao final desse programa, em favor de todos. Teremos outros. Esse foi só o primeiro. Temos muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Pode aguardar. Mas agora eu queria fazer uma oração em favor de todos. Chegue perto da sua TV. Vamos agora falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus,
Eu quero pedir em favor dos aflitos, quero orar em favor de todas as pessoas que sofrem, todos aqueles que estão desesperados, amargurados, deprimidos, todos aqueles que vivem sem paz, sem alegria, aqueles que não têm tido paz no seu coração, que têm vivido atormentados pelos problemas. Há pessoas com depressão. Meu Deus, toque em cada uma delas. Se de fato, meu Deus, nós somos verdadeiros e sinceros, então que neste momento as pessoas que acompanham essa oração sejam tocadas pelas tuas mãos, sejam envolvidas pelo teu poder, sejam abençoadas agora, que elas sejam livres de toda angústia, de toda amargura, de todo sofrimento. Onde quer que haja uma pessoa aflita, e há pessoas assim, há pessoas que pensam em morrer e dar cabo da própria vida, há pessoas sem paz, sem alegria, há pessoas que vivem atormentadas pelos problemas, que elas sejam ajudadas, que elas sejam abençoadas. Eu peço por aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão no leito de dor, os que estão aflitos, os que precisam de ajuda, de socorro, que não têm paz, que não têm alegria, sejam todos eles abençoados, todas as famílias abençoadas, sejam todos agora alcançados pelo teu poder. Eu te peço em favor de todos e os entrego em tuas mãos. Seja também o copo com água consagrado, abençoado, e todos que beberem, todos que participarem desta água, sejam agora também abençoados pelo Espírito Santo. Eu te peço e agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Beba do seu copo com água, beba com toda a sua fé. Eu quero, neste momento, agradecer os nossos convidados, agradeço ao Francisco Lucena, ao doutor Martim Menezes, obrigado, ao doutor César, agradeço também ao José Branco, agradeço as pessoas que estiveram conosco aqui nos nossos estúdios, mostre, por favor, nos nossos estúdios aqui em Lisboa, também aqueles que estiveram lá, que estão até agora no Porto, não é? Aqueles que estão também na vigília no nosso Templo Maior, e a você que esteve conosco até esse momento. Eu quero que você saiba o seguinte: a Igreja Universal do Reino de Deus é uma família, nós somos uma família. E nós queremos orar pela sua família. Conheça o trabalho. Procure uma Universal mais perto de si. Nesse domingo, nós teremos o encontro das famílias. Caso você queira estar conosco, nós estaremos no nosso Templo Maior aqui em Lisboa, que fica na rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Você pode entrar no nosso site. Você que nos acompanha em qualquer parte de Portugal ou qualquer parte da Europa, entre no nosso site, igrejauniversal.pt, e saiba aí qual a morada mais próxima da sua casa. Se você está em outro país, é só você entrar, também vai no ícone lá que está escrito países, e vai aparecer ali várias bandeiras, vários países, e é só você clicar que vai aparecer aí o endereço no país onde você se encontra. Tá bom? A todos vocês, um grande abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo debate, porque ele vai acontecer. Teremos mais notícias. Aguardem, tá bom? Deus abençoe a todos.